programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema das academias, né? Que na verdade é um assunto bem recorrente, até tendo em vista o aumento, né, das academias. Qual é o lugar, qual é a cidade, qual é o bairro que não tem uma academia hoje, não é? Hoje as pessoas pegaram o hábito, né, de frequentar as academias, que é um hábito saudável, sem dúvida, né? Mas é uma questão que também até o Leandro me chamou a atenção, que a questão das academias é um, é um índice que tem as maiores um dos que tem as maiores reclamações dos consumidores, né? Por os mais variados motivos. Então eu achei interessante a gente abordar um pouco, trocar uma ideia sobre esse tema, né? Do que as pessoas, via de regra, se queixam das academias, não é? E por que também tanta reclamação, não é? Isso, por óbvio, né, demanda, como eu já falei, do crescimento das academias, e essas academias elas estão com o hábito de fazer os chamados planos recorrentes, não é? Que são os planos anuais, com débito em conta, débito automático no cartão, enfim. Então isso é uma das questões que começa a gerar as reclamações, não é? Outra questão que não é uma exclusividade da academia é aquilo que o consumidor faz um contrato, muitas vezes, e assina, nem lê, né? Isso quando assina, muitas vezes a pessoa... Pois é, é dizer, às vezes na academia, você vai na academia e a pessoa vai lá e é quanto? É tanto, o plano O anual é não sei quanto por mês, aí a pessoa paga, eles, tá feito o cadastro, libera, mas na verdade tu fica sem um contrato para saber as cláusulas realmente que envolve ali, né, que envolveria aquela relação, aquele serviço que é disponibilizado. E então tu nem sabe exatamente o que consta, só vai lá, paga e utiliza a academia. Né, coisa que na verdade o certo seria existir um contrato com cláusulas dizendo ali sim, as tanto o que condições pode, o são que não justamente, pode, os horários de funcionamento, uma série de coisas que deveriam constar no justamente. contrato. É. Outra questão é que também não é uma exclusividade da academia, mas é que é a chamada retenção abusiva, né, do cancelamento do plano, que isso em várias modalidades tem esse problema, não é? E a falta de transparência, quando eles aplicam multas, fidelidade, renovação automática, né? É isso São, que entra na questão do contrato de novo, né? Que a pessoa não recebe o contrato e ainda vai ter lá uma aplicação de multa por algo. sim. Como é que vai saber? Não dizia nada, não tem nenhum contrato para dizer o que é, o que não pode, o que não pode, né? Então, O fundamental é a pessoa, né, como te exigiu o contrato, assinar e ler, não é? Porque eu sei que é chato. Geralmente esse contrato, mas muitas vezes evita futuro de é, sabores, né? é que em geral a pessoa acha, tá, vou ali, pago por mês, vou fazer, não tem mais nada demais, você não vai ter um personal ali atendendo e tal, né? Que seja disponibilizado pela academia diretamente para a pessoa. A pessoa vai, vou pagar, vou lá, faço os meus exercícios e vou embora. Não, não teria muita coisa a envolver. Mas é que na hora que dá E dá problema, problema. essas questões E fazem toda a e diferença. vão vir à tona, né? Então, seguindo nesse tema, quais seriam as cláusulas abusivas, né, Hum. nas academias, não é? A gente tem a primeira questão que a gente falou da fidelidade obrigatória, ou seja, a academia, digamos que ela, não, a gente tem um plano anual e não oferece uma outra modalidade. Só tem o plano Ela anual. só tem o plano, ela não pode impor isso aí, não é proibido porque é entendido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada venda casada, né? Que limita a opção do consumidor. Então, isso eles não podem oferecer somente um plano, uma opção de plano. Né? Sim, ele teria que oferecer um plano ali mensal que fosse, podendo até ser Pô, mais caro, porque daí tu pode dizer, sim, se que fizer geralmente eles anual, fazem o claro, desconto, dar né? um desconto, mas isso tudo ok, né? Não teria problema. Mas, né, tem que ter essa possibilidade, porque nem todo mundo quer por um ano. Daqui Sim. a pouco tu quer usar a academia por um mês, 2 meses, três, quatro, né? Sim, Não um a ano opção tem inteiro. que ser do consumidor, não imposta pela academia, né? Então, essa é uma das cláusulas abusivas. Até porque tem muita gente que às vezes vai e não fica um ano, né? Sim, Daí começa, assim, não tem essa mesma, né, coisa assim de persistência. persistência, de fazer, às vezes é para uma orientação médica, tá precisando fazer, né, o Sim, a questão exercício e de tal, e saúde. aí a pessoa começa, ela não consegue manter aquilo que não é um hábito dela, né? Não é um hábito que ela consiga sustentar, então aí tu paga por um ano e não vai usar.
Sim, justamente. Outra questão, outra cláusula abusiva clássica é aquela que a gente já mencionou de passagem, que é quando ela impede um cancelamento. Ou seja, qualquer cláusula que diga que é proibido cancelar, ela, após, digamos, o exemplo clássico é de um ano. Não pode, um ano, tem plano de um ano, não pode cancelar. Ela é abusiva, não pode. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor ele tem o que é chamado da liberdade de término, né? Claro que pode ser cobrado uma multa, mas essa multa ela tem que ser, ela tem que ser proporcional, não é? Quando aplicável, ela não pode ser uma multa abusiva que extrapola, ou seja, não, vai pagar o restante, um exemplo, o restante das mensalidades. Não poderia. E é assim, tipo, se em 12 meses, se no dia seguinte, depois que tu assinou um contrato de 12 meses, pagou e tal lá, existiu uma multa lá de, hipoteticamente, 400 reais, né? Sim. Para te cancelar, quando tu usou, por exemplo, metade do contrato, prazo, a multa tem que ser pela metade. proporcional pela porque metade. Tu já usou a metade. Justamente. Então ela tem que ser proporcional a esse período que tu tá abrindo mão, na verdade, né? Mas tem um período que tu utilizou, então essa multa não pode dele se aplicar. Justamente até que fala que a multa é considerada desproporcional quando ela é nessa que a gente falou e também acima de 10%. Em porcentagem ela nunca pode ultrapassar os 10% do valor total, não é? Sim. E outra cláusula abusiva é a renovação automática sem um aviso prévio. É aquele exemplo, por exemplo, chegou o meu fiz um contrato de um ano. Então chega em dezembro, janeiro, a academia já renova sem me comunicar e perguntar. Não pode haver essa renovação automática, não é? Que inclusive, se for feita, ela pode gerar o direito à devolução do valor que porventura seja cobrado. Isso aqui, às vezes eu gosto de dar o exemplo do artigo, para quem queira pesquisar, não é? Está no artigo 39, inciso 3º do CPC, que é chamada a vantagem exagerada, não é? O artigo não vai tratar especificamente disso aí, mas vai se enquadrar no tema, não é? Outra cláusula abusiva é a cláusula que limita a responsabilidade da academia. O que vem a ser isso aí? Por exemplo, a academia ela pode botar uma cláusula no contrato que, porventura, acidentes que venham ocorrer, a academia não se responsabiliza. Isso aí é completamente nulo, não é? Porque ela não pode, o entendimento do Código de Defesa do Consumidor, que por ser um fornecedor de serviço, ela não pode se eximir da responsabilidade civil, porventura de um acidente que, claro, volto a dizer, tem que ver o caso concreto. Isso, não, eu tinha não. Só que o que acontece? É isso que eu ia chegar. Claro, que tipo de acidente? Eu estava fazendo num aparelho, arrebentou. Sim, que seja uma responsabilidade. Bom, teria que ter uma manutenção, a pessoa teria que aí é responsável da academia. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas, que eu já vi, aí na academia tem um X peso, mas a pessoa quer fazer mais peso. Aí sobe em cima do aparelho, dos pesos, para dar mais peso. Eu não sabia, aí a pessoa, tu tá assumindo porque risco. não é para usar o aparelho daquela forma. Claro, então, ela tem um limite, não é? Aí tem a culpa da vítima, digamos assim. Né? Sim, mas essa aí eu não sabia. Já vi o pessoal fazendo. Outra cláusula que também é nula, que às vezes acontece, não é comum, mas acontece, é quando a academia ela exige o exame médico de um profissional que ela indique. Ou seja, isso é considerado a venda casada. Sim, não pode. Ela te obriga a ser com ela obriga com aquele profissional. Não pode. Ela pode. E aí, exigir né, até que a pessoa apresente um atestado médico, dizendo que tem condições. Está com a saúde apta, isso aí ela pode, mas não... Até para você ter responsabilidade dela, academia, se eximir, não, fez um exame, tá tudo ok, pode vir fazer academia, mas ela não poderia exigir que fosse com um profissional que ela entende que tem que fazer. Sim, até esse negócio, agora me veio à mente, nós conversando, não sei se chegou a ver, agora esses dias saiu eu vi até na internet, foi que um senhor, acho que foi no Nordeste, que estava fazendo um supino, eu acho que aquele, e caiu em cima dele e veio a falecer. Até tem a gravação, caiu, na hora ele levanta assim e veio a falecer. Sim, então a gente acha às vezes que é academia, mas não, né? Realmente tem que ter um certo cuidado. E o pessoal exagera também, né? Tem uma série de... Tu tem que seguir tem um ritmo, né? A pessoa às vezes sai do zero, sedentário, aí vai pra academia que vai fazer um monte de peso e tal. Sim, Então essas seriam as cláusulas consideradas abusivas mais comuns, né? Que as academias porventura podem incorrer.
Então vamos falar do cancelamento. Quando eu quero cancelar, eu não quero mais seguir fazendo, como é que funciona esse cancelamento? A gente deu o exemplo do chamado plano anual, que por muitas vezes eles querem plano anual e tem que haver o cumprimento, digamos, a fidelidade, não é? Eles não podem fazer isso aí, eles podem cobrar, como a gente falou, talvez uma multa, mas essa multa é proporcional, Sim. conforme a gente tratou E a multa, em anteriormente. tese, é que tá aquela questão do contrato de novo. Em tese, a multa tem que estar prevista no No contrato. contrato, Então, se sim. tu fez, Sim, claro. tu fez a contratação anual, tem que existir um contrato e no contrato tem que ter essa previsão da multa. Sim. Eles não podem inventar uma multa de algo que tu Não contratou. que não contratou. Sim, se não Tu desistiu agora, tá. Agora, se tu desistiu agora, a multa é R$ 1.000. Não, né? Tem que estar lá no contrato que, ó, em caso de desistência, tá. É por isso a gente insiste nessa questão do contrato e muitas vezes as pessoas não fazem, e para vários serviços não se faz. Mas o interessante era ter contrato para todos os serviços que se faz, né? Então, deveria ser tem que ter esse cuidado. essa atenção. É chato, mas é importante, né? Então, como eu falei da multa, quando não pode ser cobrada essa multa, ou seja, quando não pode ser aplicado pela academia essa penalidade. Quando há problemas estruturais na academia, por óbvio, existem problemas estruturais, a pessoa vai cancelar, olha, vou cancelar, então não quero mais. Quando a academia ela muda de endereço, ou seja, ela está numa determinada localidade, ela vai para outra, o consumidor, vamos dizer, o que frequenta, ele pode, não quero mais, então sem multa. Quando a pessoa que faz academia ela tem uma incapacidade física comprovada, né? Ou seja, ela tem uma lesão ou apresenta durante o período que ela faz academia um problema médico, ela apresenta um atestado, então ela não pode, ela pode pedir o cancelamento sem que seja aplicada essa multa, não é? E a prática, quando a prática não é informada no contrato. Basicamente são essas questões que quando não pode ser aplicada a multa. Ainda na questão do cancelamento, quais são as provas, não é, que ajudam a pedir o cancelamento? Fotos e vídeos da estrutura, ou seja, se começa a ter um problema de estrutura, a pessoa pode fotografar e filmar até para, conforme for, se for para uma demanda judicial, ter a prova, não é? Conversar sempre com os funcionários de gerência, ter uma prova realmente concreta desse problema, não é? O atestado médico, no caso que a gente falou da incapacidade de saúde, não é? Para testar. E quando há cobrança abusiva, os prints, as provas em si da cobrança abusiva. Então, aquilo que a gente sempre fala, né, Fabrício? Hoje em dia é feito, muitas comunicação é feito por WhatsApp, então, né, por isso essa questão de estar sendo cobrado tirar esses prints. E aquilo que a gente sempre fala em outros programas, em matéria de consumo também, que tudo que é prova é interessante a pessoa fazer e guardar, porque a gente não sabe se vai precisar futuramente na justiça, e por mais que seja uma responsabilidade objetiva da academia, que a gente fala, tem que haver a prova, não é? Outra questão que a gente falou do débito automático é da rescisão desse débito automático, ou seja, eu autorizo o débito automático da academia, mas eu posso em qualquer momento pedir que não seja mais feita essa modalidade, cancelado do débito automático, não é? Que eu posso fazer diretamente, nem preciso pedir para a academia, eu posso no meu banco ali no cartão, não quero mais que seja debitado na minha conta, não é? E a academia ela não pode continuar cobrando depois do pedido de cancelamento, isso aí é óbvio, uma coisa óbvia, não é? E ainda na questão das provas, os documentos que a gente fala, é como formalizar esse cancelamento, né? Que então a gente tem a questão dos e-mails, né? Os formulários, tudo que for, por exemplo, eu posso pedir pelos meios digitais, às vezes até para o WhatsApp, desde que eu fale ali, tudo é aceito como prova, não é? Ou por formulário físico também. Não é? Se a academia às vezes tem, né? O que eles consideram formulário, para cancelamento tem que preencher esse formulário, tu vai preencher. Vai ali, preenche, não é? Protocolo, quando for o caso, às vezes as academias são maiores, elas têm os protocolos, né? Sim, número de protocolo guardado, não é? É a questão formal, por escrito, que a gente fala, não é? E em caso de cancelamento, pedir o recibo de encerramento, isso aí, né? Da rescisão do cancelamento. Foi feita a solicitação de cancelamento e que eles rescindiram, justamente, não é? Essa é a questão do cancelamento, digamos assim, por parte do consumidor.
Outro tema que também suscita uma série de polêmicas, às vezes, é a questão da falta da segurança da academia, né? Que é isso que a gente falou dos aparelhos, toda a questão que a gente sabe, não é? Então, nesse aspecto, conforme eu já falei anteriormente, não é? A academia ela tem a questão do risco objetivo, ou seja, o que vem a ser o risco objetivo? Nós já falamos em outros programas, assim, a grosso modo é que não precisa comprovar culpa. Houve o problema, o acidente, a princípio, a academia ela vai responder pelo dano, não é? Como trata de uma questão de consumo, ela está ali relacionada dentro do Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor diz que o Responsabilidade. fornecedor, né, tem a responsabilidade objetiva. Então, Sim, porque na verdade a academia nada mais é do que uma fornecedora de serviço, né? sim, Então é uma matéria eminentemente de consumo, não é? E então, falando na questão da falta de segurança, né? Quais são os riscos que geram mais comumente a indenização, não é? Equipamentos defeituosos, a gente parte do princípio que a academia ela tem que ter os equipamentos sempre, digamos assim, em dia, a manutenção desses equipamentos tem que ser rigoroso, né? sim. Porque a gente sabe que esses equipamentos eles têm uma série de, para ter boa manutenção, tem que haver uma série de, então tem que estar em esses equipamentos sempre fiscalizados, vamos dizer assim, né? E que não gerem risco à saúde dos frequentadores da academia, não é? Pesos mal organizados, falta de trabalho de segurança, aquela questão toda, né? Então, é uma série de questões que, se não são observadas pela academia, pode causar acidente e a academia, com certeza, ela vai responder, não é? Falta de instrutor em horário prometido. Então, essas academias, geralmente, elas têm que ter um supervisor, não é? Independente da pessoa que frequente a academia, ela pode ter o seu chamado personal, não Só. é? Mas a academia, ela tem que ter um instrutor para orientar, não que ela acompanhe toda a série de exercícios que eles chamam assim, né? Mas ela tem que, olha, instruir a pessoa e a pessoa tem que seguir aquilo ali. Então ela tem que ter esse instrutor no horário prometido, sob pena de responder também, não é? Superlotação, ou seja, a gente parte de um pressuposto que a academia, inclusive, elas têm que ter capacidade máxima, né? Outros riscos como piso molhado, queda em piso molhado, aquelas questões que são corriqueiras, não só em academia, não é? Uhum. E lesões decorrentes de instrução inadequada. Então a gente parte do princípio que o profissional ele é um técnico com conhecimento, ele vai orientar a pessoa se porventura ele dá uma instrução inadequada que venha a causar uma lesão, a academia É, pode responder por isso aí, não é? quando o instrutor da academia, né? Porque às vezes a pessoa tem um personal trainer Justamente, é aquilo pessoal que o mesmo. pessoal. Aí, não, aí é com um profissional daí. Isso aí a academia não responde, mas agora se o instrutor é da academia, ela vai responder. Nesse sentido, os deveres da academia, quais seriam? Aqui a gente já falou, a manutenção periódica de todo o equipamento, né? Básico. Fundamental, básico. A sinalização de risco, peso, capacidade, aquilo que a gente já sabe. Instrutores qualificados, também é importante. Controle de fluxo, perdão, em horários de pico, para não haver a superlotação, que a gente falou. E equipamentos certificados e vistoriados. É importante, esse equipamento eles têm que ter uma certificação, né? E sempre estar vistoriados, que é aquilo que a gente falou, frequentemente ver que eles estão funcionando a contento. Dito isso, o que fazer em caso dos riscos de acidente? Sofri um acidente, alguma coisa, então, registrar uma ocorrência interna, na verdade, comunicar e registrar para o responsável da academia, olha, sofri uma lesão em tal aparelho, é importante ter essa prova, não é? Por óbvio, procurar atendimento médico e guardar os laudos, sempre a questão da prova que a gente fala, não é? Documentar com fotos, inclusive. Sim, o Tudo que aconteceu, ó, a arrebentou isso aqui, isso, aí caiu isso aqui em cima de mim, ter foto, tudo se é possível, né? tudo que é prova é importante, não é? E é importante que quando isso ocorre por, digamos assim, responsabilidade, não vamos falar culpa, mas por responsabilidade da academia, ela deve arcar com os prejuízos, com os gastos e com as perdas materiais, não é? Sim, com tratamento, né? O tratamento, né? Fazer um tratamento. E aqui fala em danos graves, possível dano material, mas eu diria assim, dano moral, perdão. Ou seja, conforme o caso, que talvez a responsabilidade da academia extrapole, aí pode ser, conforme o caso concreto, Ainda. talvez buscado um dano moral na justiça, conforme Sim. o caso, não é? Não é?
Então, assim, basicamente, o que a gente queria fazer é dar uma visão geral do que mais ocorre de problemas na academia, né? Que geralmente são mais corriqueiros. Então, Sim, para e dar o que uma. pode e o que não E o que pode, né? pode e o que não pode, não é? Então, para encerrar, a gente sempre falou da questão das cláusulas abusivas, que são comuns, a pessoa tem que se atentar a isso aí, né? A questão do cancelamento, que é um direito do consumidor, não é? Mesmo que haja aplicação de multa, essas multas elas devem seguir uma proporcionalidade, vamos dizer assim, Se e houver previsão, né? se houver previsão, é correto. E na questão que é uma questão importante da segurança da academia, né? Quando porventura houver algum problema por falta de segurança, melhor dizendo, a academia ela poderá responder, não é? Por Sim, esse e dano. responde objetivamente. Responde objetivamente. A ideia, conforme eu falei, era dar uma visão geral desse tema aí hoje em dia. Quem não faz academia conhece alguém que faça, não é? Então, até para se atentar sobre essas questões e evitar dores de cabeça e contratempo, digamos assim. Se vocês gostaram do programa, a gente pede que, se possível, deixe o like, que é uma forma que ajuda aqui o nosso trabalho, não é? Se entrou no canal aqui, gostou e não é inscrito, se inscreva, que também é uma forma que ajuda o YouTube a levar esse programa para mais pessoas. Sigam nas redes sociais, a gente tem aqui nosso canal no YouTube, as plataformas, a gente tem o Facebook, o Instagram e o TikTok, né? E a gente tem a página do escritório e também a página do programa especificamente do Descomplicando Direito. Então são as formas que vocês têm de nos acompanhar. Deixem sugestões, críticas, também são bem-vindas, que a gente nos ajuda a seguir aprimorando o nosso trabalho aqui. Agradecendo a todos pelo prestígio e até a próxima.